convido a professora doutora Camila Baldasso, que vai tratar do tema processos de separação por membranas. É isso aí. Professora Camila é coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Engenharia de Processos e Tecnologias da área de Exatas. Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Química, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em cotutela com o curso de Engenharia Química e Biológica da Universidade do Porto. Tem experiência na área de processos de separação por membranas, aplicados à indústria alimentícia e tratamento de efluentes. As principais linhas de pesquisa estão relacionadas a PSM, simulação numérica, tratamento de efluentes, produção de biopolímeros, absorção, separação de gases, tratamento de soro de leite. Obrigado desde já, professora Camila, por ter aceito o nosso convite. Então, bom dia a todos. Obrigada, professor, pelo convite. Obrigada a todos que estão nos assistindo aí, um prazer estar aqui nesta manhã, apesar de fria, né? Vim falar um pouquinho com vocês, também saúdo as pessoas que estão nos assistindo de forma virtual. Vim falar um pouquinho com vocês de processo de separação por membranas, tá? Mas eu acho que a principal pergunta que a gente faz é qual a relação de membrana e engenharia, né? Quando a gente pensa em membrana, a gente pensa mais na área biológica. O que isso tem a ver com engenharia? E mais do que isso, onde é que o whey protein entra nessa relação? O que é o whey protein, gente? O pessoal mais jovem vai saber mais. É aquele suplemento que o pessoal usa na academia para ganhar massa muscular. Então, vamos lá. Os processos de separação por membranas, eles são operações que são usadas para fracionar, concentrar ou purificar algum elemento de alguma solução. E aí vocês vão me dizer o seguinte, isso não é uma filtração, Camila? Qual que é a diferença? Então, aqui a gente observa, gente, um filtro de café, que eu acho que todo mundo conhece, né? E aqui na direita a gente tem uma membrana, né? Qual é a grande diferença entre eles? Os dois vão filtrar, mas eles têm uma relação muito interessante. Se eu for comparar o poro da membrana, que é por onde passa o efluente, o poro do filtro de café seria do tamanho de um estádio de futebol. Já o da membrana seria a bola de futebol, ou menor que isso. E aí é óbvio que eu não vou conseguir fazer como eu faço lá com o café e separar esses elementos a partir da força gravitacional, simplesmente. Eu preciso aplicar uma força que a gente chama de força motriz e que normalmente é pressão quando a gente está falando em membranas. Por que membrana é membrana e não é filtro? Porque ela é baseada nas membranas biológicas que nós temos no corpo. O que as membranas fazem? Elas trocam fluidos de forma seletiva. E uma membrana sintética também. Então, a primeira membrana que foi criada foi baseada numa bexiga de porco. Entendeu-se que ela era seletiva fora do corpo do porco. E aí começaram-se os estudos, tá bom? Então, só para fixar aqui, né, a membrana age como uma barreira semipermeável, onde passa-se o fluido de forma seletiva a partir de uma força motriz. Quando a gente fala em membranas, as principais soluções que a gente quer trabalhar têm que ter tamanhos de partículas diferentes. Diferentes, tá? E quando a gente fala em engenharia, partículas, diferentes tamanhos, aliás, a gente está falando de massa molar. Para ficar mais claro aquela relação lá do tamanho do poro, aqui observem, gente, isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura com mais de 1000 vezes de aumento. E aqui a gente tem o tamanho de um coliforme total, que a gente já não enxerga a olho nu, obviamente, né? 3 a 6 micrômetros. Quando a gente está falando da membrana, e essa membrana mais parecida com um filtro comum, a gente está falando de 0,1 a 0,2 micrômetros. Então, é muito menor.
Os principais processos ou os de maior interesse para a indústria são vários, tá? Mas eu trouxe aqui a micro, ultra, nano e osmose inversa. Um esquema para entender. Vamos lá. Micro, ultra, nano e osmose. A micro vai ter o poro mais separadinho, a ultra um pouquinho mais junto, a nano bem juntinho e a osmose densa. Não se enxerga mais poros nela. O que vai acontecer? A força motriz vai ter que aumentar. Conforme eu diminuo o tamanho de poro, eu tenho que dar mais força para o fluido passar. E quem fica retido aonde, né? Nós temos aqui as bactérias retidas na micro, proteínas, aliás, moléculas maiores, tais como proteínas e vírus retidos na ultrafiltração. Na nanofiltração ficam retidos os açúcares, que são moléculas mais pequenininhas, e a osmose inversa, por ser densa, retém tudo, inclusive os sais minerais. Só vai passar por ali a água. As membranas são consideradas, na engenharia química, uma tecnologia bebê, tá? Porque se a gente for comparar elas com uma destilação, que é milenar, nós começamos os estudos com membranas em laboratório em 1920. Na indústria, existe há menos de 100 anos. Então, ainda tem muito a se estudar. É um processo fácil de operar em laboratório e também nas indústrias, tá? Aqui um esquema simples, ó. O que eu preciso? De um tanque de alimentação, de uma bomba para garantir a pressão, um pré-filtro, que daí pode ser um filtro comum, por quê? Porque eu não posso deixar que qualquer coisa chegue na microestrutura da membrana e promova que ela seja estragada, porque essas membranas têm um custo bastante elevado. A própria membrana em si, temos aqui os manômetros, que são os medidores de pressão, e daqui da membrana vai sair duas correntes. Uma, que é o concentrado, aquilo que não permeia a membrana, e o permeado, que é aquilo que é menor que o poro da membrana, que tem a massa molar menor e que consegue passar. Eu vou estar interessado no concentrado ou no permeado? Depende do que você estiver trabalhando. E aí a gente pode trabalhar com um monte de coisa, tá? Então aqui a gente tem os principais processos, as forças motrizes aqui, então a gente já consegue ver que tem esse aumento, né, conforme já mencionado. Quem fica retido, quem permeia, e aí vou citar algumas das muitas aplicações e oportunidades quando a gente fala de trabalhar com membrana, tá? Desde a esterilização do ar, clarificação de vinhos, cervejas, kombucha, fracionamento e concentração de proteínas, purificação na indústria farmacêutica, desmineralização de águas, muito utilizado em ilhas. E aí, talvez a que vocês mais conheçam, que é a hemodiálise. A hemodiálise é feita com uma membrana de diálise. Qual a vantagem de se usar membranas? Seletividade, né? Tamanho de poro, vai separar por tamanho. A outra questão é que eu não preciso operar com uma temperatura elevada, as membranas. Então, eu consigo ter uma economia de energia, quando comparada, por exemplo, à destilação, e consigo fazer separação de termolábeis. O que são os termolábeis? São os compostos que sofrem com a temperatura, que na indústria de alimentos, farmacêutica e biotecnológica são quase todos. Simples de operar, né? Acho que já ficou claro que é simples e facilmente escalonável, tanto para fazer o scale up quanto para fazer o scale down. Vou trazer agora o whey protein, tá? Só para a gente entender onde é que tudo isso entra aqui. Como é que a gente sai do soro de leite e chega ao whey protein? Trouxe aqui a minha publicação mais clássica, que tem mais de 500 citações, né? Uma revista A1, que fala da concentração e purificação das proteínas do soro por ultrafiltração.
tá? Vamos entender o que é o soro de leite. Então, o soro, ele é produzido indiretamente pela indústria de laticínios e caseína. Vamos entender aonde, tá? Então, aqui a gente tem o processo de produção de queijo, que começa lá com leite, pasteurização, padronização de gordura, etc. Aí, quando a gente forma o coágulo do queijo, que nada mais é que a junção das maiores proteínas do leite juntamente com a gordura, sobra o tal do soro, tá? Que é a porção aquosa que é separada nessa fabricação. Então, quem já foi para o interior já deve ter visto o soro de leite. Muita gente usa isso para alimentação animal, tá? A maioria conhece, quem vai para o interior sabe que os pequenos produtores fazem isso. Mas esse produto, primeiro, para produzir 1 quilo de queijo, eu preciso de 10 litros de leite. E sobram 9 litros de soro, que é muita coisa. Esse soro tem muita água? Tem. Mas tem lactose, que é o açúcar do leite, 5% em torno, né? Proteínas, em torno de 1%, e sais minerais. Então, aqui a gente começa a ver uma oportunidade, tá? Produz-se, estimativa, tá? 200 milhões de toneladas por ano de soro. Só no Brasil, mais de 100, tá? Porque mais de 7, perdão. Porque é o que é documentado, tá? Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Então, vamos lá. Tem o soro lá, muita quantidade. 3 destinos principais. Usa como ração animal, lactose, engorda, legal para os animais, né? Tratado como efluente, que as grandes indústrias fazem. Só que isso é problemático porque ele tem uma carga orgânica superior ao do esgoto doméstico. Então, o que isso implica? Primeiro, se eu não tratar, eu tenho um problema ambiental. Se eu tratar, eu vou gastar muito para fazer isso. E vem a terceira possibilidade, que é processar isso em alguma coisa, que ocorre com 50% do soro que é produzido. De todas essas alternativas, usa-se membrana para o soro desmineralizado, para o concentrado proteico, para o isolado proteico, para a lactose e para a proteína isolada. Então, a gente tem uma gama de possibilidades aqui. Então, vamos lá. Transformar o efluente, que para mim é um subproduto, de que forma? Realçando as propriedades específicas do que me interessa. Então, a lactose engorda? O pessoal que vai tomar soro vai querer engordar? Não. Mas a proteína que tem no soro, ela é muito parecida com a proteína do ovo, que é de extrema qualidade nutricional. Então, eu consigo realçar as propriedades principais desse soro e, de quebra, diminuir o problema ambiental. Por que eu vou concentrar isso? Então, eu saio lá de 1% de proteína. Se eu chegar a 25%, eu já tenho um concentrado proteico. Se eu chegar a 90% de proteína, eu já tenho o whey protein. E quem consome sabe que o custo dele não é muito baixo, tá? Vamos lá. Os concentrados proteicos têm de 3 a 100 vezes maior valor comercial do que o soro em pó. E o soro em pó já é beneficiado. Ele não é o soro líquido lá que sai no primeiro momento. Se eu estiver falando do soro líquido, é infinitamente maior o valor que eu ganho. E como que eu faço isso? Então, que entra a membrana de ultrafiltração. Então, é a membrana que é adequada para isso, devido à massa molar dos componentes do soro. Então, o soro entra lá com proteína, lactose e sais. A proteína é a maior de todas. Vai ficar retida, gerando aqui o whey protein. E vai passar por esse sistema a lactose e os sais. E eu vou gerar aqui, de uma forma simplificada, não é tão simples assim, né? É o whey protein. Torno o produto balanceado, ganho em propriedade nutricional. Não é só o whey protein, gente, não se usa só em academia, não, tá?
A maioria das indústrias que precisa de emulsificação, solubilidade, formação de espumas, que são quase todas as indústrias de alimentos, né, usam. Então, lá, empresas de carnes, bebidas, panificação, deem uma olhada nos rótulos dos alimentos, desde os lácteos, as bebidas lácteas, que não são os iogurtes, até os biscoitos. Vai ter soro de leite lá. E vai ter whey protein lá também, tá? E acredita que dá para fazer até plástico de soro de leite? Esse é o último desafio que nós estamos aí no laboratório, trabalhando agora, transformando o soro de leite em polímero. Processo de separação por membrana são uma estratégia promissora para aproveitar os componentes do soro, produzir produtos de elevada qualidade e, de quebra, diminuir o problema ambiental. Aí entra, né, nessa vibe, as ODSs, que estão ligadas, que são várias, né? Eu trouxe aqui as principais, que é saúde e bem-estar, água potável e saneamento, indústria, inovação e infraestrutura, consumo e produção responsáveis. Fica o convite para vocês conhecerem o Laboratório de Membranas e Materiais, o LAMEM. Ele fica embaixo do CETEC, na sala C102. Não trabalhamos só com soro de leite, não trabalhamos só com membranas, tá? Mas trouxe aqui, né, alguns exemplos do que a gente faz além do soro de leite, né? Que é a parte de separação de gases, biotecnológica, clarificação de bebidas e tratamento de águas e efluentes. A equipe que trabalha conosco, tá? Lá no LAMEM temos os professores, os graduandos, mestrandos, doutorandos, pós-doc. Aproveito para agradecer essa galera, né? Porque sem eles não ocorreria pesquisa dentro do nosso grupo, né? Temos já, inclusive, aqui a mais nova mestranda do PG Protec, que está aqui presente, a Tanara já está na equipe. E temos o Brandalize, que vai me suceder aqui na fala, que também é nosso aluno. Vou fazer o merchan, tá? Como eu sou coordenadora do PG Protec, se vocês quiserem mais informações, mais vídeos, saber sobre bolsas e tudo mais, nos sigam nas redes sociais, site do PG Protec, Facebook, LinkedIn, principalmente Instagram, né? @PGProtec. Sigam lá que sempre tem novidade, toda semana a gente publica, a gente faz conteúdo bem legal. As minhas redes sociais agora, os meus contatos para quem tiver dúvida e quiser conversar um pouco mais sobre esse assunto ou ter oportunidades, fica aqui. O meu agradecimento a todos vocês, especialmente o convite, aos órgãos de fomento, que fomentam a pesquisa no Brasil, o programa que eu atuo, o laboratório que eu atuo e a Universidade de Caxias do Sul. Muito obrigada.